O ide é o imperativo do rei. Jesus Cristo trouxe o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17, está escrito: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino foi estabelecido pela ressurreição. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde ele jazia. Entendemos que Jesus Cristo, ou Deus, a Trindade, criou no início um reino. A Gênesis mostra a grandeza da criação de Deus, quando Deus criou este mundo de uma maneira maravilhosa, de maneiras que o homem não teria necessidade de coisa alguma, porque o Senhor se preocupou em criar tudo aquilo que era necessário para a sobrevivência do homem no planeta Terra. A ideia de Deus era um reino, e depois que o Senhor criou todas as coisas, agora havia necessidade de criar o rei. E esse rei foram criados à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, como Gênesis capítulo 1 e 2 nos relata. Mas Lúcifer tinha sido expulso do céu e também pleiteava ser rei. E vendo que o homem fora criado em imagem e semelhança de Deus, Lúcifer partiu para o ataque. E as armas do diabo, elas são conhecidas, são as mesmas armas de todas as épocas, de todos os momentos. Assim ele usou de artimanhas, de ardis, de sedução, de engano, de mentira. O diabo personificou numa serpente e, vindo conversar com Eva, a seduziu, a enganou, e ela, acreditando nas mentiras de Satanás, desobedeceu a Deus. E nessa desobediência ela negou o rei, ela negou o Criador, ela negou o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Ela renunciou. Quando o homem renuncia à palavra de alguém, renuncia à própria pessoa. E quando Eva resistiu ou não deu crédito à palavra de Deus, ela indubitavelmente acreditou no diabo. Assim, ela tornou-se vulnerável a tudo de ruim do reino do diabo, porque ali, quando o homem desobedeceu a Deus, eles entregaram o reino que Deus lhes havia confiado para dominar, para comandar o planeta Terra, entregou nas mãos do diabo. E assim o diabo passou a reinar. O homem, Adão e Eva, o homem Adão, era o rei que Deus estabeleceu. Mas eles entregaram os direitos deles para Satanás. É por isso que você vê no Evangelho de Mateus, na tentação do capítulo 4, o diabo leva Jesus Cristo em lugares mais altos e mostra os reinos do mundo e diz: tudo isso eu lhe darei, se prostrares, me adorares, porque a mim me foi dado. Foi dado por quem? Não foi dado por Deus, pelo Criador?
O Criador doou o direito de reinar para Adão. Adão era o rei. Mas agora o reino foi entregue a Satanás, e Satanás agora estava comandando o planeta Terra. E aquilo que a Bíblia chama de mundo, não há mesmo mundo, nem o que no mundo há. O mundo passa e a sua concupiscência. Essa palavra mundo aqui refere-se ao reino do diabo, ao sistema satânico que foi implantado no planeta Terra a partir do momento que o diabo tornou-se o rei desse mundo, o príncipe desse mundo, e aí passou a comandar, trazendo tudo que é lixo do inferno e implantou no planeta Terra. A paz desapareceu, porque se o rei não tem paz, como ele poderia transmitir paz? Então veio as guerras, veio o sofrimento, terremotos, maremotos, enchentes, destruição, veio tristeza, angústia, medo, fobia, depressão, angústia, insegurança, veio revolta, veio vingança, ciúmes, tudo lixo do inferno, do sistema satânico, o sistema do inferno, foi implantado na Terra. Por isso que algumas pessoas chegam a dizer que o inferno é aqui, desse lado de cá. De certa maneira, eles estão certos, porque o sistema do inferno é o mesmo que foi implantado no planeta Terra. Mas Deus, que nos amou tanto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, mesmo sendo rejeitado pelo homem, ele não nos abandonou. Porque o amor não permite que a pessoa que ama rejeite a pessoa amada, ainda que ela esteja errada. Assim Deus continuou nos amando, e como não podia passar por cima da sua própria autoridade, da sua própria lei, da sua própria palavra, e o Senhor disse que a alma que pecar, essa morrerá, e Adão pecou, ele não podia salvar Adão por decreto, ou a raça humana. Assim, havia necessidade de ser um ser humano para nos resgatar, porque ele tinha um preço a ser pago, o preço do pecado. Assim, Deus, não tendo outra alternativa a não ser a alternativa do amor, ele decidiu, lá no céu, enviar seu Filho amado para tornar-se homem como nós. Aí explica-se a importância da encarnação. Eu disse encarnação, não disse reencarnação, que não existe, mas eu disse encarnação. Jesus encarnou, ele se fez carne. João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra, mas a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Veja que esse evangelho, no primeiro capítulo, fala da encarnação de Jesus, encarnação de Deus. Deus se encarnou para que, como homem, como nós, ele pudesse representar a nossa raça, porque quem nos podia representar tinha que ser humano. Assim, Jesus se fez carne para representar a nossa raça e cumprir a lei que exigia a morte do transgressor. Assim, Jesus Cristo tomou sobre ele os nossos pecados, segundo a Escritura, e levou os nossos pecados ali na cruz do Calvário. Ele disse: quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E ali na cruz, Jesus nos atraiu a raça humana. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem o pecado saiu.
por um homem entrou a maldição, e por um outro homem a maldição saiu. Porque aquele que nos representava se fez maldito por nós. E ali, na cruz do Calvário, Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Ali, então, ele pagou o preço de toda a nossa dívida, a dívida de Adão, e nós estamos em Adão, e agora, ali na cruz, nós estamos em Jesus Cristo. E quando Jesus deu o brado, está consumado. Isso ele quis dizer que toda a dívida de nossa vida, do homem, havia sido paga. A lei exigia a morte do pecador. Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. E Colossenses 2 diz que todo escrito de dívida que pesava sobre nós nas ordenanças divinas foram rasgadas através da morte de Jesus Cristo. Isso quer dizer que nenhuma dívida nós temos mais. Mas ali também estava sendo implantado o reino de Deus na terra. Quando Jesus Cristo disse: arrependei-vos, porque é chegada a vós do reino de Deus. Agora, o reino de Deus estava sendo estabelecido e o reino do diabo foi destruído ali na cruz do Calvário. Começa uma nova era na terra, porque agora 2 reinos foram estabelecidos na terra. O reino do diabo, que vai durar até o dia que o diabo for amarrado, e o reino de Deus, estabelecido pela vinda do Senhor Jesus Cristo, pela sua morte na cruz do Calvário e pela sua ressurreição. O tempo de cantar chegou.